Tá gravando. Oi, meu nome é Alain de Henke e esse aqui é o Complexo Arte Política. E aí galera, tudo certo? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de conteúdo do canal. 2 semanas atrás eu fiz um vídeo, um piloto, que dizia aqui eu vim, por que eu estou planejando fazer essa plataforma, quais são as minhas intenções, mais ou menos quais são as minhas ferramentas. E eu prometi que o primeiro vídeo seria um vídeo sobre a sociedade do espetáculo. E é isso que a gente vai falar hoje. A sociedade do espetáculo. O que é a sociedade do espetáculo? E por que é importante pensá-la hoje? Bom, primeiro eu quero deixar bem claro aqui a minha intenção. A minha intenção não é fazer um tour pelo conceito histórico de sociedade de espetáculo e exemplificar para vocês o que é sociedade de espetáculo. Para isso, vocês podem ler o livro do Guy Debord, Sociedade de Espetáculo, e vocês vão ter o conceito, vocês vão ter os aforismas, vocês vão ter tudo o que precisam. Para saber quem foi Guy Debord, vocês podem ir na Wikipédia, e para saber o que foi o situacionismo, tem algumas obras interessantes que eu vou deixar aqui, todas elas nas referências, aqui embaixo na descrição. O que eu tenho intenção de fazer aqui hoje é, com isso, e claro, eu vou passar por cima e explicar quem foi Guy Debord, explicar quem foi o situacionismo, explicar o que é a sociedade de espetáculo, mas para usar de ferramenta para pensar o contemporâneo. Porque eu acho que não há nenhuma utilidade em fazer algum tipo de exercício de pensamento pelo pensamento. Eu me considero, ao menos, benjaminiano. E uma coisa que o Benjamin abominava era a arte pela arte. Eu penso que o pensamento pelo pensamento também não tem nada de bom, não tem uma estratégia válida. Eu acho que o pensamento ele deve ser usado para colocar as coisas em movimento. Ou seja, eu estou aqui para analisar a sociedade de espetáculo, trazer ela para o contexto contemporâneo e assim tentar pensar não soluções, mas estratégias de movimento que possamos fazer. Bom, já falei bastante para introduzir e eu acho que agora a gente pode entrar verdadeiramente no assunto do vídeo. O que é a sociedade de espetáculo? A sociedade de espetáculo, ela nasce no contexto da Guerra Fria. Ou seja, a gente tem duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos, que não gostam nem um pouco uma da outra, porque tem uma distinção fundamental de ideologia. Você tem o imperialismo americano e o socialismo soviético. Em meio a isso, essas duas superpotências têm armas de destruição em massa, né? Armas nucleares e essas coisas. Então, elas colocam uma estratégia política que se chama MAD, ou MAD, ou Mutually Assured Destruction. Essa MAD se significa em não vamos começar uma guerra porque nós dois temos a possibilidade de aniquilar não só o nosso adversário como o mundo. Então, como os dois têm essa potência e se um fizer o ataque, o outro vai retaliar, é melhor nada acontecer. Isso aí é uma coisa extremamente tênue. Em um livro chamado Bem-vindo ao Deserto do Real, o Slavoj Žižek faz uma crítica à aspas, insanidade dessa política, mas eu não vou entrar nisso agora, eu vou deixar também aqui o texto do Žižek para que vocês possam ler. O que acontece? Em meio a isso, há duas potências que podem se aniquilar, mas não vão, porque vai acabar o mundo. O que nós temos é vários campos de batalha pelo mundo. E são campos de batalha que funcionam como factuais guerras, como Vietnã, por exemplo, ou campos de batalha ideológicos.
E a sociedade do espetáculo, ou a ideia da sociedade do espetáculo, nasce em meio a esse contexto, em meio a essa guerra ideológica. Quem pensa a sociedade do espetáculo? Em meio a esse contexto, um francês chamado Guy Debord criou a ideia da internacional situacionista. A internacional situacionista bebia de fontes marxistas, jogava essas fontes marxistas em leituras que se somavam a Freud e absorviam um tanto das vanguardas históricas como o surrealismo e dadaísmo para pensar uma mudança social comunista que levasse em consideração a hegemonia da imagem. E é aí que começa o pensamento do Guy Debord sobre a sociedade do espetáculo. A partir da ideia de que há uma hegemonia da imagem. Ele chega a dizer, se eu não me engano, é o aforismo 30 do livro A Sociedade do Espetáculo, que a sociedade do espetáculo é o capital acumulado de tal forma que se torna imagem. Mas o que ele quer dizer com isso? O que é essa imagem? Do que se trata essa imagem? Para Debord, se trata de uma extrapolação do fetiche da mercadoria de Marx. O capitalismo, isso é uma ideia que sublinha a teorização marxista, o capitalismo é uma máquina de produzir sentido. O capitalismo, ele faz sempre com que o desejo pelo desejo seja capitalizado. Ou seja, o que é o mercado? Ele é uma predação na necessidade do indivíduo de desejar. Então você tem uma produção constante que cessa o prazer não no consumir, mas no movimento do consumo. O que o Guy Debord percebe? Que essa mesma lógica é jogada para o mundo das imagens, é jogada para o mundo do espetáculo, é jogada para, se a gente for pensar o nosso contexto, televisão, redes sociais, cinema. Bom, a partir desse pensamento, a sociedade do espetáculo trabalha com imagens, a sociedade do espetáculo preda na necessidade do indivíduo de continuar desejando. Guy Debord teoriza que não há movimento social porque há uma elevação à máxima potência do pão e circo. Você não levanta a bunda da cadeira porque tem Netflix. E você precisa ver mais uma série, e outra série, e outra série. Mais um filme, e outro filme. Mais uma novela, e outra novela. E nós continuamos presos a essa fuga constante na imagem. Bom, aí nós temos uma básica teoria de elevação da alienação. O que eu quero pensar a partir desse pensamento? Como trazer isso, já trouxe alguns exemplos, mas como trazer isso para o nosso contemporâneo e por que esse problema que Guy Debord pensou em 1967, que aliás foi um texto fundamental para as revoltas de 1968, em maio de 1968, em Paris. Por que esse texto é importante para 2019, para 2018, para 2017, para 2016, para o nosso contemporâneo? Por que pensar essa profusão de imagens ao limite que torna-nos anestesiados é importante para hoje? E aí eu vou trazer uma outra teórica. Ela é uma professora em Nova York que se chama Susan Buck-Morss.
A Susan Buck-Morss escreve um texto chamado Estética e Anestética, onde ela comenta o ensaio sobre a obra de arte de Walter Benjamin. Nesse ensaio sobre a obra de arte, Walter Benjamin termina com uma frase muito importante. Ele nos diz que o fascismo apresenta-nos com a estetização da política. O comunismo teria de responder a isso com a politização da arte. Bom, a partir dessa ideia benjaminiana, Buck-Morss quer trazer para o contexto contemporâneo o que seria essa politização da arte e essa estetização da política. E para isso, ela pensa dois conceitos: anestesia e sinestesia. Se pensarmos a origem do termo estética, nós vamos relacionar ele com o sensível. Por isso, a anestesia é o bloqueio do sensível. Quando você está anestesiado, você não sente dor, você não sente nada. A sinestesia, por outro lado, é a junção de todos os sentidos. É você, por exemplo, confundir a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição. A sinestesia é você potencializar o sensível. É sentir. Nesse contexto, Buck-Morss nos diz que há, dentro da ideia de sociedade do espetáculo, uma profusão em direção à anestesia. E que tenderíamos, na teoria crítica, a querer trabalhar a sinestesia. Agora eu vou trazer dois exemplos simples sobre essas duas ideias para que a gente possa pensar daqui para frente mais ou menos como escapar dessa prisão anestética. O exemplo da anestesia é, por exemplo, um filme da Marvel ou um filme 007, um filme de ação genérico. Eu vou usar como exemplo um filme do 007 porque alguns anos atrás o Daniel Craig, nosso atual James Bond, deu uma entrevista logo depois que ele tinha filmado o último 07 que saiu, 007 contra Spectre. Ele deu uma entrevista dizendo que ele preferia cortar os pulsos a fazer um outro 007, que ele estava de saco cheio e não ia mais fazer. E ele estava de saco cheio e não ia mais fazer por causa da fórmula utilizada no filme. E daí, nessa mesma entrevista, ele discrimina essa fórmula. Ele nos conta como se faz um filme do 007. E as frases que ele usa são muito boas, porque ele diz algo bastante interessante. Ele diz: a cada 20 minutos você tem que explodir alguma coisa, matar alguém, bater em algo, e os diálogos não são tão importantes. Bom, a ideia que ele traz aqui, um filme de 2 horas, 2 horas e 20, 2 horas e 15, a cada 20 minutos você explodir alguma coisa, matar alguém, trazer sangue, destruição. Pensem nos filmes do Michael Bay, Transformers, por exemplo. É uma ideia que está relacionada diretamente com essa profusão da imagem que leva à anestesia. Ou seja, a gente entra num filme do 007 de tal modo que esqueçamos o que sentimos do lado de fora. E isso faz muito sentido. Bom, ninguém que está trabalhando 12 horas por dia, mesmo 8 horas por dia ou 14 horas por dia, quer entrar no cinema e ficar trabalhando mais ainda. Quer se divertir.
quer ver um filme do 007, quer ver as coisas explodindo, quer ver o Tony Stark salvando alguém, quer ver Alien invadindo Nova York e alguém salvando o mundo. O último Avengers acabou com a alegria das pessoas, porque não salvou ninguém. Mas é isso que se quer ver. Essa é a ideia. Esse é o princípio. Isso me lembra o episódio de Choque de Cultura sobre o filme Desejo de Matar, que o personagem Renan, ele fala: esse é o tipo de filme que dá de ter todo ano. Um ano você faz com o Bruce Willis, no outro ano você faz com o Vin Diesel, no outro você chama Maurício Matar, Jason Statham. E dá, e realmente dá, porque são filmes de fórmula. São filmes que não propõem o pensamento. E aqui eu quero fazer uma distinção muito importante, porque quando eu digo que um filme não propõe o pensamento, de forma alguma eu estou querendo dizer que é um filme que não pode se pensar sobre. Desde os anos 60, quando Roland Barthes escreveu o texto A Morte do Autor, o leitor tem uma importância muito grande na potencialização de leitura da obra. Ou seja, é claro que você pode pegar um filme do 007, um filme do Avengers e pensar sobre ele, e construir problemáticas a partir dele, e colocar ele como uma pulsão que faça pensar a sociedade. Aliás, alguns são até muito fáceis, como Pantera Negra, que é um filme que, até eu diria, propõe bastante pensamentos. Agora, a ideia de ser um filme de entretenimento, de ser uma diversão, de estar ali para que se esqueça o mundo lá fora, está no filme. É proposta pelo filme, ela não é nem escondida pelos produtores do filme. Por quê? Porque ela tem o seu valor. Se divertir tem o seu valor. Mas não ajuda a pensar. Guy Debord diria, não tem valor. Guy Debord, muito mais radical do que eu nesse sentido, diria, tem que acabar a Disney. Acaba a Disney. Mas não eu. Eu acho que há sim um valor no entretenimento e há uma possibilidade de se pensar sobre o entretenimento, mesmo que ele não nos proponha o pensamento. Mas ele não nos propõe o pensamento. E, nesse sentido, é uma obra anestética. O que seria, então, uma obra sinestésica? O que seria essa obra que propõe o pensamento, que nos faz sentir, que toca o sensível? Eu vou trazer um exemplo aqui. Filme Irreversível, do Gaspar Noé. Os outros filmes do Gaspar Noé também são bem sensíveis. Tem vários diretores que trabalham com essa proposta de pensamento. Aliás, Guy Debord era um cineasta. Ou seja, ele não criticava a produção de imagens. O que ele criticava era a produção de imagens sem o intuito de mudança social. Então, o que acontece? Gaspar Noé, Lars von Trier, Jean-Luc Godard, Terrence Malick, o próprio Ryan Coogler, Barry Jenkins, Damien Chazelle, Martin Scorsese e inúmeros outros, Kleber Mendonça Filho, Ana Miller, são cineastas que propõem o pensamento demais. São grandes cineastas que se colocam par e passo com a filosofia. A obra de arte, principalmente na concepção de Guy Debord, se coloca par e passo com a filosofia, pois propõe o pensamento, pois faz movimentar as estruturas, pois faz mudar a sociedade. A obra sinestésica que eu estava querendo dar como exemplo é Irreversível, do Gaspar Noé, um filme que tem a maior cena de estupro já filmada. Gaspar Noé filmou essa cena que tem 9 minutos. É de tal forma perturbador que te arrepia, te faz virar o olho.
Há relatos até de vômito. Pessoas vomitarem vendo essa cena. É uma cena que, pelo lado do objeto, pelo lado da repulsa, movimenta o espectador. Faz sentido. Muda a sua vida. E é nesse sentido anestésico, sinestésico, que está a obra de arte de furo do espetáculo, na visão do Guy Debord. É essa obra de arte que nos coloca em nosso estado de mais puro sentimento, mais puro afeto, maior emoção. Nos faz querer levantar da cadeira do cinema, nos faz querer sair da exposição, nos faz querer fechar o livro e mudar o mundo. Essa é a obra sinestésica. A obra anestésica, ela tem seus problemas porque estamos numa sociedade que está em tal grau de profusão de imagens com as redes sociais que já não se sente mais. Um caso muito importante para se trazer aqui, extremamente assustador, é da menina que em 2017, se eu não me engano, estava fazendo uma live no carro, se eu não me engano já tinha bebido, e ela sofre um acidente, a irmã dela voa pelo para-brisa, morre, e a menina continua filmando. Eu vou deixar aqui na descrição a matéria, se eu não me engano, do Washington Post, falando sobre o julgamento e a prisão dessa menina. Ela continuou filmando. Ela comentava as pessoas entrando para assistir na live. É nesse sentido que a anestesia é extremamente perigosa. Um outro sentido que nos traz o problema da espetacularização é, por exemplo, a eleição de Donald Trump. Podemos até falar da eleição de Bolsonaro, mas deixa eu trazer primeiro a eleição de Donald Trump. As eleições americanas, elas são organizadas de tal forma que não seja importante o conteúdo dos debates, mas sim o show. Tanto é que um dia depois dos debates, os jornais elegem o vencedor, o campeão. Eles entram nos debates como lutadores de boxe, anunciados. No canto azul, a Hillary Clinton, no canto vermelho, Donald Trump. Em cada canto, um lutador. No centro, o espetáculo, o show. Quem vai vencer essa batalha? Mas o que eu acho que é interessante nesse sentido? Essa espetacularização é a potencialização daquilo que, analisando a política fascista de Hitler, Walter Benjamin falou em seu ensaio. É a estetização da política. O que seria então a politização da arte? A sinestesia. Fazer, querer, potência de mudança. Essa é a politização da arte dentro da nossa atual sociedade de espetáculo. Por último, queria trazer duas reflexões. Uma, um retorno a Walter Benjamin. Em um texto sobre o surrealismo, Walter Benjamin falou que o corpo, quando estamos em relação com a imagem, é inescapável. Ou seja, para que possamos furar esse espetáculo, para que possamos politizar, mudar a sociedade, precisamos do corpo. E por último, vem uma pergunta muito importante. Ah, Lindy, mas então tem que acabar o espetáculo. Não. Porque é impossível acabar o espetáculo. Porque nós vivemos uma sociedade da imagem, uma sociedade espetacular. E tudo é, no limite, espetáculo.
Tanto que, para opor o espetáculo anestésico, eu trouxe um espetáculo sinestésico. 2 filmes. E eu posso ficar aqui horas e horas falando de livros anestésicos e livros sinestésicos, pinturas anestésicas, Romero Brito, pinturas sinestésicas. Nós podemos, por muito e muito tempo. Por quê? Se a ideia é propor o pensamento para que possamos mudar, nós temos muitas coisas que não propõem, que prezam pelo status quo, que trabalham no entretenimento. E aí, algumas pessoas acham extremamente elitista separar entretenimento de arte, mas eu acho que é uma distinção importante porque a obra de arte propõe pensar. O entretenimento é mercadológico. O entretenimento propõe ganhar dinheiro. Trabalha para o capital. A obra de arte quase que intrinsecamente vai contra o capital. Porque quase que intrinsecamente você pensar é você combater aquilo que é, aquilo que se conserva. E eu já disse 2 semanas atrás que eu não gosto da palavra progressista. Então eu vou dizer realmente resistência. Pensar é resistir. E se a proposição de mudança é uma proposição de pensamento, é uma proposição de resistência. Não é para acabar com o espetáculo. É sim para repensar o espetáculo. Aqui eu podia usar 2 teóricos. Eu vou fazer uma menção honrosa a Jean-Luc Nancy, mas eu não vou falar exatamente dele. De quem eu vou falar é da Judith Butler, para falar sobre a espetacularização do corpo. Em um livro muito importante, até relativamente recente, Corpos em Aliança, a Judith Butler vai colocar em questão os encontros dos corpos, a junção dos corpos, a conversa, o ir à rua, se juntar e falar de política. Nesse livro, uma coisa muito importante é colocada. A gente junta com a ideia da performance que a Judith Butler vem trabalhando durante toda a sua carreira, porque é justamente isso. O que nós precisamos fazer na sociedade de espetáculo é performar o corpo, dizer o corpo, não sobre, dizer o corpo. Ir à rua e dizer: eu existo, eu encarno, eu estou, eu quero tudo. Eu quero o impossível. O vento veio assobiar aqui. E aqui eu termino com um último pensamento. Durante as revoltas de maio de 68, que, como eu disse, usaram o texto A Sociedade de Espetáculo como uma de suas bases, em Paris, muitas pichações foram feitas nas universidades e nas paredes da cidade. Numa delas, se dizia: nós só queremos o impossível. A ideia em espetacularizar o corpo, em propor o pensamento, em ver arte, em ir à rua, é querer o impossível. Retornar a 68 como uma forma, talvez até mitológica, de estar na história. Ser utopia. Por fim, eu vou indicar o vídeo do glossário da tese 11 da Sabrina Fernandes, o de utopia, que eu acho que não tem vídeo que seja melhor para ver depois desse daqui do que esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e divulga esse canal para todo mundo, porque eu acho que nós precisamos falar de arte, nós precisamos mobilizar politicamente, e eu quero muito que esse canal seja também sinestésico para vocês.
Até mais. Legal, deu meia hora. Deu meia hora certinho? Uma coisa que eu fiquei interessado com o Fox estava falando, em sinestesia, anestesia, como que você qualifica daí os filmes que fazem você pensar sobre você, não sobre a sociedade? Daí é anestésico mesmo? Assim? Não, é sinestésico, né? É sinestésico. Sinestésico. Porque Filmes se você... emocionais daí, já, tipo, até alguns que se enquadram como comédia romântica, coisa tipo Woody Allen e... É porque assim, daí você também vai entrar na mesma lógica. Porque assim, na verdade, o filme, ou ele faz pensar ou ele não faz pensar. Pega Anyhow. Anyhow é um filme que te faz pensar. Sobre relacionamento, sobre a neurose, sobre como a gente se relaciona com o ser humano, sobre será que eu sou essa pessoa que não quer os ovos? Agora pega Sexo Sem Compromisso. É o filme de ação da comédia romântica. É o filme de ação da comédia romântica.